salvação. Somente o céu me dará. Por isso meu coração se abre para escutar. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conheceis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiro ou figo de urtiga? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos é cortada e jogada fora. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu diria que o maior código de ética que a gente tem é justamente a pessoa de Jesus, no sentido não legalista, mas no sentido que, olhando para Jesus, nós temos como nos orientar, como ser uma pessoa humana, como viver como filho de Deus, ele chamava Abá, papaizinho, como viver a misericórdia, como viver o perdão, como viver a partilha, como viver o respeito ao próximo. Por isso, são virtudes que a gente não nasce com elas, mas também não nascemos sem elas. No sentido que nós somos seres em construção. A filosofia dizia a potência que vai se tornar ato. Por isso, devemos nascer num berço, numa família, numa dimensão cultural que vai nos ajudando a ser o que a gente precisa ser em todas as dimensões. É ruim quando Jesus diz para a gente cuidado com os falsos profetas. Mas isso não é só no sentido religioso. Será que não existem os falsos profetas na política? Não existem os falsos profetas também no mundo profissional, que vendem a sua profissão no sentido de permitir corromper-se e não ser o que deveria ser naquela edificação? Será que não existem os falsos profetas na família? Será que não existem os falsos profetas em tantas outras dimensões? Saúde, educação, quer dizer, o mundo está cheio disso. Também no mundo religioso, que eu diria é pior ainda. Mas é necessário que os sinais dos bons profetas façam a diferença. E esses sinais, com certeza, estão em todos nós. Exploremos esses sinais para que o testemunho, a palavra, a vida dos bons profetas, mesmo com suas limitações, possam trazer o Cristo de tal forma que a gente não tenha medo de vencer aquilo que de alguma forma termina manchando a nossa sociedade. Jesus traz para nós: pelos frutos nós seremos conhecidos. Isso mesmo. E quantos frutos uma comunidade dá? Quantos frutos o ministério rende? Quantos frutos uma pastoral, um grupo, um movimento? Ou seja, toda a missão da igreja é essencialmente frutuosa. Para nos conformar? Não. Devemos nos desafiar a engrandecer muito mais esta missão, para que essa árvore grandiosa que é a igreja possa continuar rendendo os melhores frutos, apesar das nossas fragilidades. Deus nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é